Olá, sejam bem-vindos a mais um Meditações e hoje, de uma forma tão especial, eu quero lhe convidar a permitir que o seu coração carregue dentro dele as palavras que serão expressas aqui. Uma profunda meditação nos leva a transformações, a cura. Então, seja bem-vindo a esta 12ª edição, esse 12º episódio do Meditações. E hoje, de uma forma bem especial, eu quero perguntar para você: é possível vencer uma crise? Será que estamos tão frágeis, tão cansados, que não conseguimos mais superar as crises? Quando a gente vai olhar o que significa uma crise, é um momento da nossa vida que nos sacode, mas que podemos perceber que tem duas possibilidades. É uma moeda de duas faces. De um lado, as crises nos traz dor, sofrimento. A gente não estava preparado, esperando aquilo tantas vezes. Ou justamente nós sabíamos que aquilo viria. E como torcemos, como pedimos para que não fosse daquele jeito. Mas era impossível que não colhêssemos aquele fruto, porque plantamos aquela semente. E aí, amados, a crise tem um poder de destruir, esvaziar. Mas há um outro lado da crise. A crise também nos faz perceber o que verdadeiramente tem valor, o que é essencial. A crise nos faz ver quem são os verdadeiros amigos, quais as pessoas que verdadeiramente contam. O filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, ele escreveu um livro lindo, acredito que um dos mais profundos sobre esse tema, que já li. E ele fala de que o livro chamado Filosofia da Crise. E ele fala de que o significado da palavra crise é separar, é arrancar, isolar, juízo. Então, olha só, a crise é a oportunidade de olharmos de longe, de fora, de sairmos de dentro e olharmos. Mas muitas vezes essa crise advém de muitas dores, de uma traição. Essa crise advém do aspecto financeiro que desmancha. A gente não acreditava que demoraria tanto para chegar àquela resposta. Essa crise vem dos aspectos da saúde, tantas vezes. Um diagnóstico, um desenho que refaz tudo. Essa crise é uma crise existencial, é uma crise tantas vezes na alma, de se sentir desconectado, de se sentir solitário, de se sentir abandonado,
de se perguntar: o que eu estou fazendo neste lugar? Eu não sei se você já viveu estes momentos. E é justamente isso que diz Mário Ferreira dos Santos. É um momento de quebra, é um momento de separar aquilo que estava ali unido, harmoniosamente ou ilusoriamente convivendo. Mas aí, olha que coisa extraordinária. Ele diz que há dois movimentos na crise. O primeiro ele chama de diacrise, que é o movimento de separar, de isolar. Mas você pode ficar caído, ajoelhado, chorando, ou você pode, diante desse momento, tentar compreender o que aconteceu, estudar, analisar. Onde foi que eu errei? Onde erramos? Perceber quais as sementes que verdadeiramente você está plantando. Porque muitas vezes nós queremos lidar com o problema pelo fruto. Mas o problema está lá, quando plantamos a semente. Será que você tem aprendido com os seus erros? Será que você tem compreendido, por exemplo, por que você foi demitido nos seus 3 últimos empregos? Por que suas finanças não conseguem prosperar? Ou, no mínimo, equilibrar-se? Aí você diria, numa situação como o nosso país está, sim, mas é justamente aí que nós precisamos ter a capacidade de pensar. E vem aquilo que seria a segunda ação, o segundo momento de uma crise. Ele chama de síncrese. Diácrise é quando, nesse primeiro momento, separa, isola, mas para quê? Para estudar, para analisar, para ter um juízo, discernimento sobre aquilo. Por que eu estou passando por isso de novo? E aí vem a síncrese, que é a ideia de que depois dessa análise, é óbvio que vai ter emoção, porque nós somos seres de emoções. Mas depois dessa análise, eu dou um outro passo, e esse passo é para aproximar, aglutinar, tomar uma decisão, recomeçar. E é interessante porque ele tem duas imagens. Ele diz, o primeiro momento você desce para o vale, mas você entende que não é ali, não é no vale, nos lugares baixos, a sua morada. Você sobe para o alto da montanha. E isso só é possível através de uma decisão. Decidir. Pense comigo. Decidir significa fechar portas. Decidir significa... Eu tenho aqui uma imensidão de livros. Decidir significa levantar, tomar um livro nas mãos e lê-lo. Gastar tempo com ele. Sublinhar, meditar, escrever. Agora imagina se todos os dias eu olhasse para todos esses livros e pensasse, qual eu vou ler, qual eu vou ler. Viveria numa eterna crise de indecisão. E é assim que muitas pessoas estão vivendo com sua vida. Sair da crise é decidir fechar portas e entrar numa única.
que tantas casas estão em crise? Porque muitos dos seus moradores estão indecisos em relação a tantas portas, outras. Ninguém consegue sair de uma crise sem tomar uma decisão. Preste atenção nisso. Essa decisão é uma decisão de arrumar a casa, uma decisão de colocar as coisas no lugar, é uma decisão de conversar e pedir perdão, ou mesmo de ir. Essa decisão é uma decisão de retomar a vida, abrir a cortina do quarto, deixar a luz entrar. Hoje eu quero trazer um lembrete que o profeta Isaías nos dá. Ele diz assim, proclamando a palavra de Deus, a voz de Deus: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Olha só, não tenha medo. Eu estou contigo e sou o teu Deus. Há pessoas que estão conosco, estão até do nosso lado, mas não são nossas. Se elas pudessem, elas também nos empurrariam no abismo. Mas o que Deus diz é: eu estou contigo e sou o teu Deus. E eu sei também que há outras pessoas que estão ao nosso lado para cuidar de nós, para lutar por nós e não conosco. Olha o que Deus promete: eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. A mão direita é aquela que sustenta, que escreve, que compõe, que aponta. Eu quero encerrar hoje esse meditativo dizendo para você: há crises que chegam e realmente não somos os culpados. Há outras que são frutos das sementes que plantamos. Porém, nas duas, é o que faremos com elas que determinará quem somos. Se crianças que vão ficar o tempo todo apenas chorando porque o leite derramou, ou se adultos que tomaremos um pano, enxugaremos o leite, lavaremos o copo, tomaremos os ingredientes necessários e faremos um outro copo de leite. Vai custar. Vai ser sacrificial. Mas precisa ser um ato de escolha, decisão. Olha o que está envolvido em escolha. Preferir. A questão de hierarquizar, dar valor. Ao invés de A, eu quero B. Ao invés de B, eu quero A. Pronto. Escolher é preferir. Sim, você precisa preferir. Eu prefiro lutar pela minha casa, pela minha igreja, pelos meus ideais. Preferir. Segundo,
preterir. Preferir é quase que a ideia mais virtual da coisa. Eu prefiro um prato de sopa. Eu prefiro um bom copo de Coca-Cola. Agora, preterir é decidir. E se jogar e caminhar. E viver aquele destino. Sabe por que muitos ainda não saíram da crise? Porque no fundo não querem. Querem administrar os copos quebrados. Querem administrar o leite derramado. Querem administrar dezenas de portas abertas. Não entram em nenhuma. Nem são quentes, nem são frios. Vivem em cima do muro. E sabe o que o nosso Senhor Jesus diz sobre essas pessoas? Eu vou vomitá-las. Que cada um de nós possamos sair das crises, decidindo, preferindo e preterindo. Que Deus abençoe o seu coração e que verdadeiramente você possa fazer desta meditação de hoje o nascer de um verão no seu inverno. Até a próxima!